Meus irmãos e meus amigos, a passagem que nós analisaremos esta noite é o registro das últimas palavras públicas de nosso Senhor Jesus antes de ser preso em Jerusalém e morto. Nós estamos ali no meio da semana da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E estas são as únicas palavras, palavras do Senhor Jesus. O Senhor Jesus não se mostrará mais ao povo de Israel como alguém que ensina, prega, apresenta a sua doutrina, seu ensino, instrução de forma pública. Ele se voltará a partir desse ponto tão somente para os seus apóstolos, a sua igreja representada ali, os seus discípulos, os irmãos, para terem uma noção maior do desenvolvimento desse momento. Depois vocês procurem, por exemplo, ler o Evangelho de João, o capítulo 14 em diante, por exemplo. Os capítulos 14, 15, 16, 17 do Evangelho de João são os ensinos que agora ele se volta tão somente para a sua igreja, tão somente representada ali nos apóstolos. Então, meus irmãos, nós temos de entender esta noite o grande realismo com que termina o capítulo 23. Nós vamos chamar isso de um realismo bíblico, por causa das implicações do chamado que toda a palavra de Deus demonstra a pessoas que tiveram oportunidade da visitação da sua verdade. E as consequências disto, e como a igreja depois foi instruída de muitas maneiras, nos ensinos apostólicos, principalmente o apóstolo Paulo, a perceber quais as implicações de alguém ou da igreja do Antigo Testamento ter tido tantas oportunidades e tantos chamamentos. As últimas palavras públicas de nosso Senhor vêm na forma de um lamento. Um lamento pelas consequências que adviriam sobre exatamente aqueles que aprenderam a ouvir, a ser instruídos, treinados por uma religiosidade hipócrita. A semelhança, aquele grupo, a semelhança dos falsos profetas do tempo dos seus antepassados e os falsos profetas do Antigo Testamento, que eles os ouviram tantas vezes e sofreram as consequências, de igual modo aqui, agora as consequências são muito mais profundas, porque a conclusão do capítulo 23, meus irmãos, é que agora o ápice do contexto é que o próprio Senhor Jesus, o próprio Filho de Deus, foi rejeitado. Então a conclusão do capítulo 23, em sua essência, é que a rejeição do chamado para o arrependimento por meio da palavra de Deus acarretaria consequências. Nós estamos nos preparando aqui para o capítulo 24. Então o capítulo 23 encerra anunciando a destruição de Jerusalém e a destruição do templo e do modo de culto da antiga aliança. Do culto da antiga aliança. Em toda a linha histórica, meus irmãos, este é o ponto de agravo. Deste ponto não passaria mais. Em outros momentos, na antiga aliança, quando Deus destituiu o culto no templo, 70 anos depois, voltava-se do cativeiro e restituiu-se então o culto. Mas agora está se dizendo que Deus e o Senhor Jesus Cristo abandonariam a glória, verdadeira glória, a glória de Deus, a glória do Salvador, abandonaria e deixaria, a semelhança de Ezequiel, capítulo 10 e 11, deixaria o templo e deixaria a condição do povo de Israel entregue a si mesmos naquele contexto. Em toda a linha histórica, este é o ápice. E este é um aspecto tremendo do realismo bíblico. Há homens e mulheres que possuem um estado espiritual agravado por causa da sua rejeição da palavra. Há sociedades,
a ambientes históricos, a culturas, a famílias, a igreja do Antigo Testamento. O seu estado foi um estado de agravo. E essa realidade de trevas aqui e de juízo de Deus, de forma, meus irmãos, tão tremenda, se deve aqui à recusa da verdade da luz da palavra, em todas as oportunidades. Eu quero que os irmãos entendam que ainda se vê neste mundo, no mundo que nós vivemos, ainda vemos a graça comum. A graça comum, o que a teologia cristã denominou de graça comum. A graça comum continua trazendo providência, manutenção, condições para as pessoas viverem, permitindo que o propósito de Deus em cada era, cada momento da humanidade se mostre, chegue a ser um fim. Mas o estado tende a agravar-se sempre com toda rejeição da luz da palavra de Deus. Meus irmãos, antes de entrarmos aqui, eu queria, no texto em si mesmo, há 2 princípios-chave que deverão nos conduzir para tentarmos entendermos este ensino. 2 princípios-chave são cruciais, irmãos. Então, o primeiro princípio-chave para entendermos esta passagem, para encerrarmos este capítulo. O primeiro é que nós não devemos inferir desta passagem que Deus quer que todos sejam salvos. Pois o sentido do lamento de Nosso Senhor aqui, como nós veremos, é um sentido muito específico. Nós não temos aqui, por exemplo, algo meramente emocional, é algo específico, ele é muito mais profundo. Ele é muito específico e ele é determinado pelo contexto do capítulo 23. É o contexto do capítulo 23 que define o entendimento desse lamento. O segundo princípio aqui, irmãos, que é um princípio geral em toda a Escritura, é que a passagem aqui também não nega nem a soberania de Deus, e esta passagem não nega nem a responsabilidade humana. A passagem não está dizendo que o homem tem livre-arbítrio, mas a passagem está dizendo que o homem tem responsabilidade. O homem antes, durante e depois da queda tem responsabilidade moral. E é o que esta passagem vai ensinar, sem que o ensino da soberania de Deus seja negado. Então, eu quero ir de imediato, irmãos, para o sentido dessa passagem. Essa passagem vai, meus irmãos, antecipar aspectos essenciais do capítulo 24. Vai aqui anunciar as consequências da condição espiritual de Jerusalém, a cidade que Deus escolheu no Antigo Testamento para manifestar o seu nome, a sua glória, o modelo de reino do seu governo na Antiga Aliança. O que Nosso Senhor declarou nos juízos ali em relação aos escribas e fariseus? Não ficaram com eles, não ficariam ali tão somente com eles. Aquilo que o Senhor Jesus anunciou contra os sacerdotes, o seu ensino por meio desses escribas e fariseus, meus irmãos, atingiria e traria consequências sobre as pessoas, sobre todos aqueles que foram instruídos e ensinados por eles. E a própria cidade de Jerusalém, que era o grande centro da religião da Antiga Aliança, neste momento também estava sendo condenada. Eu quero que os irmãos vejam nas suas Bíblias, conectem tudo o que nós já vimos para nós tentarmos entender essa relação. Vejam tudo que foi dito sobre a religiosidade hipócrita dos escribas e fariseus. Nós temos de entender que porque esses hipócritas sentavam-se, veja o verso 2, na cadeira de Moisés, afirmando que eles tinham autoridade de interpretar Moisés. Eles atavam fardos pesados da tradição não bíblica sobre os seus seguidores, impunham sobre eles um tipo de religiosidade que eles eram supostamente seus mestres. Veja o versículo 7. No verso 9,
eles se intitulam como sendo os pais, a semelhança dos pais da antiga aliança, os grandes heróis da fé, eles também se intitulavam como sendo os pais, e no verso 10, como sendo os guias espirituais. Vejam esses versículos, meus irmãos, por causa exatamente dessa influência, dessa maneira de colocar-se, e porque eles influenciaram, ensinaram, instruíram daquela forma, e as pessoas os receberam, aliás, dessa forma. Por causa deste tipo de influência, Jerusalém se tornou homicida de todos os que Deus enviara, principalmente naquele momento, o próprio Filho de Deus, a semelhança dos seus antepassados, a semelhança daqueles que ouviram que Deus enviou os seus profetas, tentando trazê-los para o arrependimento, e eles então também mataram os profetas, apedrejaram os justos. Meus irmãos, o juízo sobre os escribas e fariseus não está sendo amenizado com este lamento. Como alguns intérpretes tentam colocar, alguns comentaristas e alguns pregadores colocam, o Senhor Jesus, depois de ter falado os 7 juízos, agora ele traz um lamento com uma tristeza em relação a eles, não em relação a eles. Esse lamento de Nosso Senhor é muito específico. Seu lamento não é em relação a eles, o seu lamento é em relação aos membros de Israel, às pessoas de Israel. E naquele momento, a cidade que Deus separou para a glória do seu nome. O grande centro religioso do mundo, em que a palavra de Deus fora várias e várias vezes demonstrada, mas também a mesma atitude de rejeição se demonstra agora no caso da chegada do Filho de Deus. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não os quisestes. Vejam, o duplo Jerusalém, Jerusalém, não é uma emoção pura e qualquer, um mero emocionalismo, não. É o lamento por algo monstruoso. Depois de tantas e divinas visitações, por influência da falsa religiosidade hipócrita, assim como foi no passado, a cidade se tornou nefasta, se tornou uma cidade sanguinária. Os irmãos verão mais à frente, quando estimulado aqui por esses escribas e fariseus e pelos sacerdotes, quando eles entregam Jesus a Pilatos, o próprio povo clama, dizendo: caia sobre nós o sangue dele, sobre nossos filhos. Então, para os irmãos notarem aqui, notem a profundidade disto, até mesmo na forma como isto é registrado. Se olharmos bem para o texto, embora a gente não tenha tanta noção na língua portuguesa, mas se olharmos bem para o texto, percebam, há uma mudança da linguagem da cidade enquanto uma abstração, Jerusalém, Jerusalém, para a realidade concreta das pessoas. Vejam as palavras que surgem aí: teus filhos, a tua casa, não me verão mais. Então as pessoas ali, todas elas que foram instruídas de uma tal forma, numa religiosidade hipócrita, que agora elas também estariam sofrendo terríveis consequências do juízo de Deus. Eu quero que os irmãos notem essa forma, né? Por exemplo, no original aqui, a palavra Jerusalém é precedida de artigo. Não tem sentido colocar isso em português. Mas aqui, no original grego, nós temos o artigo, que funciona, né, com particípio, funciona a ideia assim: a Jerusalém, Jerusalém, a que mata, aquela que destrói, aquela que apedreja, aliás, desculpe, a que mata, a que apedreja. A ideia é de que ali havia agora também pessoas extremamente endurecidas para o chamado do Senhor, que eles conseguiram fazer com que muitos se tornassem filhos do inferno 2 vezes mais do que eles, como um dos juízos de nosso Senhor Jesus sobre os escribas
e fariseus. Meus irmãos, especificamente, eram aquelas pessoas dali, exatamente aquelas pessoas da cidade de Jerusalém, eram especificamente as pessoas que matavam e apedrejavam todos os que Deus enviava para anunciar a sua palavra. Isto chegou a um estado de agravo exatamente no ponto em que o próprio Filho de Deus se mostra. Por isso nós temos, irmãos, de entender em que consiste o lamento de nosso Senhor. Agora nós já estamos um pouquinho mais preparados. Então vou aguçar mais um pouco o assunto. Esse é um dos principais textos para o pensamento de muitos arminianos e semi-pelagianos. Gostam muito de pegar essa passagem, a última afirmação pública de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O último momento, as últimas palavras, exatamente muitos pensam que nosso Senhor está tendo tristeza aqui profunda, porque os homens não querem a salvação, e isto depende do querer do homem, do livre-arbítrio. Então, se as pessoas não querem, Jesus está lamentando, porque ele foi ofertar e as pessoas não quiseram, e que a salvação não teria a ver com eleição, com as grandes doutrinas que supostamente o calvinismo ensinou, e que ao final do ministério público de Jesus essas palavras comprovaria. É claro que primeiro nós teríamos que negar as outras partes do Novo Testamento. Mas se nós quisermos entender como esse nunca existiu no texto, vejam, em muitos outros momentos, nosso Senhor Jesus nunca dá a entender essa ideia. Um breve levantamento de alguns textos do Novo Testamento, especificamente dos Evangelhos. Vejam eu quero citar o primeiro texto, João capítulo 8, verso 43 e 44. João capítulo 8, verso 43 e 44. João 8, 43 e 44 afirmam: qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala o que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Nosso Senhor, como ninguém, antes do próprio ensino da epístola de Paulo aos Romanos, outros grandes ensinos, o próprio Senhor Jesus destaca a natureza da eleição divina, tendo como prova a reação de alguém à sua palavra de forma verdadeira. Então, o nosso Senhor Jesus não está sendo contraditório. Ele não está aqui dependendo do instinto de alguém para receber a sua mensagem. Leiamos outra passagem bem impressionante. João capítulo 6 ainda, o Evangelho de João, capítulo 6, verso 37 e o verso 65. É um longo debate de nosso Senhor Jesus no capítulo 6 do Evangelho de João. Mas no verso 37, nosso Senhor declarou: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. E prosseguiu, verso 65. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Então, novamente aqui, outra passagem. Não há o elemento surpresa do livre-arbítrio para nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não importa quantos creiam, a questão é que todos eles não veem a fé por eles mesmos no Senhor Jesus Cristo. Não é uma decisão autônoma, baseada no coração humano. Ninguém pode crer, compreender, conhecer, discernir Jesus Cristo sem exatamente que Deus opere a sua graça naquele estado. Eu poderia citar para os irmãos Mateus capítulo 11,
O Senhor Jesus Cristo falando isso entre os versos finais de Mateus capítulo 11. Mas, então, por que ele lamentou? E qual o significado desse lamento? O profundo lamento aqui dá-se em relação ao chamado externo da palavra. Não ao chamado interno da palavra, mas ao chamado externo. O agravo daquela condição, vamos tentar entender, se deu porque nem lugar o ministério da palavra teve. Tantas vezes que fora enviada a palavra, eles rejeitavam, matando ou apedrejando. Então nem lugar para ouvir se deu os que eram enviados pela palavra de Deus. E agora, Jesus está a 2 dias de ser assassinado. A 2 dias de ser traído, de ser vendido por 30 moedas de prata. Então todo o arranjo do mal aqui demonstra mais uma vez a terrível condição espiritual. 2 momentos do texto, meus irmãos, tornam mais evidente ainda este ensino do texto assim. Vejam, o primeiro aqui é o uso da metáfora. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Embora esta passagem possa estar envolvendo a obra de Deus no Antigo Testamento de tantas vezes tentar chamar por meio dos seus profetas como um pássaro tenta guardar a sua ninhada, deve-se entender aqui principalmente o texto em relação às aproximações de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes ele não foi a Jerusalém e ele foi impedido de ensinar? Todas as vezes que vai a Jerusalém, ele é bruscamente impedido, como ocorreu aqui, neste capítulo 23, que vem de uma longa rejeição de nosso Senhor ali quando estava ensinando no templo. Então, ele ansiou por poder reunir aquelas pessoas que haviam sido criadas e instruídas numa religiosidade hipócrita, num ensino falseante. Então, como a galinha guarda os seus pintinhos. Eu quero trazer alguns exemplos disto, por exemplo, nos evangelhos de Mateus e de Lucas, que registram mais de uma visita a Jerusalém. Eu quero mostrar para os irmãos um exemplo em Lucas, capítulo 19, verso 41 e 42. Quando Jesus vai chegando a Jerusalém, ele chora a Jerusalém, numa das suas idas. E ele chegou a dizer, Lucas 19, 41 e 42, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia, se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz, mas isto agora está oculto aos teus olhos. Nosso Senhor sabia que toda aquela recepção não seria recebido, aliás, e que tudo aquilo acarretaria consequências das mais drásticas para todos os que rejeitassem ouvi-lo. Meus irmãos, como os versos de Lucas mesmo, 43 e 44 demonstram. Esta é uma questão muito séria para os nossos dias. Deus é soberano, sempre foi, Ele é e o será, sobre todas as oportunidades de alguém ouvir a sua palavra. Deus é soberano. Muitas vezes a palavra não se mostra porque Deus mesmo impede. Porque Deus mesmo não vai mostrar a sua palavra. Ela não é um conhecimento secular, limitado às condições, à cultura humana. Não. O poder da verdade só Deus pode dar. Então, Deus é soberano sobre todas as oportunidades que alguém tem de ouvir a sua palavra. A simples recusa de ouvir a palavra não deixa ninguém numa posição neutra. As consequências virão. Então, nosso Senhor sabia disto. Ele usa a metáfora, é uma metáfora extremamente esclarecedora. As consequências de rejeitar tanto a palavra de Deus
e chegar ao ponto do próprio Filho de Deus ter vindo ao mundo, vão acarretar consequências que não poderão ser impedidas. Então, esse conceito de abrigo de Deus, né? Deus como abrigando, o Senhor Jesus Cristo abrigando a semelhança do Antigo Testamento, quando Deus protege, o Salmo 91, verso 4, quem não lembra disto? De que o Senhor protege alguém debaixo das suas asas. A ideia no Antigo Testamento é de que Deus oferece refúgio nas suas promessas pactuais. Deus é fiel àquilo que Ele fala, à sua palavra. Então, quando uma pessoa se refugia, se arrepende e crê, ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo o chamado do Senhor, aquela proteção das suas promessas, da sua fidelidade, da sua misericórdia, alcançam aquela pessoa. Então, este conceito parece ser uma expressão de estar na presença de Deus novamente em relação às suas promessas pactuais, como no Antigo Testamento nós vimos. Um outro elemento-chave que vai provar isso, irmãos. Vejam a compreensão desta passagem em relação às conexões textuais do capítulo 23. Vejam, meus irmãos, que eles não ouviram a pregação e o ensino, a semelhança dos seus antepassados que mataram os profetas, também eles não estavam ouvindo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por causa de uma consequência da religião hipócrita e da influência daqueles líderes. Vejam, por favor, os versículos, acompanhem os versos 13, 35, 36 e 37. Vejam o versículo 13. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Então, em vários momentos nos evangelhos, as pessoas, ao ouvirem o Senhor Jesus, quando tinham uma determinada oportunidade, elas mesmas questionavam: alguém virá e falará semelhante a este homem? Não seria ele o filho de Davi, o Cristo? Então sempre vinha um fariseu, sempre vinha um escriba, sempre vinha alguém da liderança de Israel e dizia, estimulava aquela pessoa a não acreditar, a não aceitar. Vejam o versículo 35. Para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Verso 36. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. E o verso 37 que nós estamos estudando. Demonstram o agravo de um povo que foi impedido de ouvir o ensino pela influência de líderes hipócritas de uma religiosidade formada por eles mesmos. Isto ocorreu em vários outros momentos de Israel no passado, e agora estava chegando a um clímax. Então, podemos ver aqui que isso não é um lamento meramente emocional. É um lamento extremamente profundo e estarrecedor, por causa da crise espiritual e moral que se agravou em Jerusalém, e se instaurou em Jerusalém, se instaurou na adoração. Ocorreu porque sequer, é um lamento porque sequer pretendiam ouvir a palavra pregada, ensinada. Sequer pretendiam receber o ministério externo da palavra. A pregação da palavra. Tornando-se assim homicidas. Para nós, alguém pode desligar o rádio, pode não querer ir a uma igreja, mas aqui os pregadores estavam indo até essas pessoas. O próprio Filho de Deus veio do céu para tratar com a condição dela. Se tivessem recebido um mínimo de manifestação da verdade, um mínimo, meus irmãos, é possível que eles
como a cidade de Nínive seria preservada. Talvez por um certo tempo. Nós não temos nenhuma compreensão dos desígnios de Deus, mas o Senhor Jesus está dizendo aqui que era possível que as consequências maiores pudessem ser evitadas. É um exemplo muito triste que nós temos aqui do estado de perversidade, a perversão humana, que muitas vezes se opõe a qualquer bem espiritual, a qualquer bem que o poder da verdade possa operar. Os teólogos reformados sempre afirmam que o que define... Ian Murray dizia que o que define uma pessoa é como ela reage à palavra de Deus, naquele momento que a palavra está sendo demonstrada a ela. Mas ela precisa ouvir a palavra. Mas ela precisa receber a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser pregada a ela. Mas este aqui é um exemplo muito triste de perversidade. Nem sequer ouvir, nem sequer dar qualquer espaço à verdade. E antes mesmo das lições finais, meus irmãos, este ensino, antes mesmo que eu chegue às lições finais, este ensino nos persuade de que um dos meios mais eficazes de impedimento do Evangelho, da pregação, da palavra, provém daqueles que influenciam, daqueles que estão na direção, daqueles que estão na instrução, são responsáveis por outros, na responsabilidade de instruir outros. Então, este é o efeito cascata na religião. É o efeito cascata na religião. A rebelião contra Deus, a rejeição dos caminhos do Senhor, eles não tendem a agravar-se mais do que a própria rejeição da palavra de Deus. Quando alguém rejeita, quando a instrução não chega, e se impede que a instrução chegue, é a falta da palavra que produz mais agravo espiritual. É a falta da palavra. Aqueles que estão sob a nossa influência, pessoas que estão sob a nossa influência na igreja, pessoas que estão sob a nossa influência nos nossos lares. Não faz bem nós deixarmos a igreja, os lares, nos nossos contextos sem a palavra. É aí que a rebelião, a rebelião dessas pessoas em relação à palavra vai demonstrar o estado verdadeiro delas. Então elas precisam ouvir a verdade, elas precisam. Quais seriam as consequências objetivas disso tudo? O verso 38 declarou aqui, meus irmãos: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. O capítulo 24 vai desenvolver mais o ensino aqui. Jerusalém será destruída. E se nós ficarmos aqui, como alguns comentaristas param, está se falando de Jerusalém, do templo ou de ambos? Meus irmãos, está se falando de praticamente tudo, mas principalmente do templo, da adoração, da cidade. Ela será destruída, o templo será destruído. A ideia desse texto no original é esclarecedor. O sentido desse texto: sua casa é deixada para você. Ela é deixada. Isto é, ela foi abandonada, será abandonada por Deus. Será abandonada pelo Senhor, o qual, desde o início, o Evangelho de Mateus está dizendo que Jesus nasceria. Qual seria o título dele? Ele seria o quê? O Emmanuel. Que é quem? Deus está conosco. Mas agora Deus não está mais conosco. O próprio Jesus não estaria mais. Me permito colocar um elemento exegético aqui a mais, bem interessante também, a palavra ficar. Porque o conceito dessa palavra, no uso do Novo Testamento, e especificamente aqui, ficar, como nós não temos conceitos específicos na nossa língua, ficar aqui, quando se diz, eis que a vossa casa vos ficará deserta. Ficar aqui é uma palavra muito específica. Ela está dando sentido aqui de ela ficará abandonada para os que são inimigos. Os inimigos. Se Deus não está mais oferecendo
as suas oportunidades, se a palavra realmente não se mostra mais, então o estado espiritual se agravou. Aqui temos a ideia bíblica de Deus entregar alguém ao seu estado de repulsa, de rebelião. Um estado que se repulsa o conhecimento da sua palavra que Ele está enviando. Pelo justo juízo de Deus, Deus pode entregar alguém ao próprio estado do seu coração. Deus é justo juiz. Ele é soberano sobre as oportunidades que Ele dá para determinadas pessoas. E Ele pode entregar esta pessoa a si mesma. Vamos tentar entender isto, lembrando, por exemplo, das assertivas de Romanos capítulo 1, verso 28. Romanos capítulo 1, verso 17, desde o verso 18, aliás, desde o verso 18 está se falando que a ira de Deus se manifesta contra aqueles que não dão lugar à verdade, trocam a verdade, né? Trocam o conhecimento de Deus, retiram o conhecimento de Deus. Então, Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 18 afirma: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Não é trocar a verdade pela mentira, é retirar a verdade e dar lugar à impiedade. Não é simplesmente trocar pela mentira, é pela impiedade. Então, Romanos capítulo 1, verso 28 declara: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Quem ainda mantém alguém com a sua graça comum, impedindo o mal completo e a degeneração completa, sempre é Deus. Deus tem os seus meios providenciais, mas nada se compara à sua palavra. E a sua palavra é o conhecimento da sua verdade por meio do Evangelho. Então, aqui, em Romanos capítulo 1, é sobre o conhecimento da revelação natural. Um conhecimento o qual os homens rejeitam de reconhecerem a Deus como Senhor e se entregam à idolatria. E aqui os irmãos vão notar, ainda em Romanos capítulo 1, a longa lista que é descrita aqui, o estado dessas pessoas nos versículos 29 a 31. Aqueles que rejeitam o conhecimento de Deus de alguma forma, mesmo que seja o conhecimento por meio da revelação natural. Então, nos versos 29 a 31, eu só quero destacar aqui o verso 30. O versículo 30, quando a expressão da consequência da rejeição do conhecimento de Deus. No verso 30, nós temos a expressão aborrecidos de Deus. E percebam que nessa longa lista, é uma lista que classifica grupos de consequências da impiedade em grupos específicos. Por exemplo, aborrecidos de Deus, que é a mesma expressão, significa inimigos de Deus. Aborrecidos de Deus está na lista de 4 adjetivos que denotam formas de orgulho. Os irmãos vejam aí: aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos e presunçosos. 4 formas de orgulho. Deus entrega aqueles que rejeitam o conhecimento dele. Deus entrega, por exemplo, ao seu estado de orgulho. E nisto uma pessoa se destrói, então entregando-se ao pecado. Esta era a condição daquela geração. E aqui, meus irmãos, no capítulo 23 de Mateus, voltemos ali, eles seriam deixados ao seu próprio estado. O culto deixaria de existir, a cidade seria destruída no ano 70 da era cristã. Jesus disse no versículo 36, em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. No cômputo bíblico, uma geração está entre 70 e 80 anos. Então vejam que Jesus está dizendo, daqui a 40 anos aconteceria isto, uma geração.
Nesta geração ainda haveria provas disto. Quero que os irmãos lembrem o que diz o Salmo 81, versos 11 e 12. Vejam, por favor, ali. Como Deus, em vários outros momentos também, entregou momentaneamente o povo ao seu próprio estado de rejeição por causa da sua palavra. Salmo 81, versos 11 e 12. Mas meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. Que terrível. Esse é um juízo de Deus sobre aqueles que tantas vezes foram chamados pelo Senhor, mas eles se opunham à verdade e tentavam impedi-la de chegar a eles. Meus irmãos, a última sentença de nosso Senhor Jesus Cristo, a última sentença pública foi: declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Tudo chegaria ao fim, em termos do juízo de Deus, ali, ao povo da antiga aliança, porque rejeitaram a sua palavra. Mas por que, então, nosso Senhor cita mais uma vez algo que já tem nesse mesmo capítulo? Quando Jesus entrou em Jerusalém, em Mateus capítulo 21, verso 9. Por que há novamente a citação do Salmo 118, verso 26? Bendito o que vem em nome do Senhor. Quando Jesus entra em Jerusalém, ouve-se isto: bendito que vem em nome do Senhor. Mas por que ele fala aqui que não veriam mais até que dissessem isto? As palavras do Salmo 118. Essas palavras, irmãos, na maneira de lidar com aqueles que estavam indo adorar o templo, geralmente os sacerdotes, tanto da antiga aliança até o tempo de nosso Senhor Jesus Cristo, os sacerdotes recebiam as pessoas. Eles recebiam os adoradores, afirmando: bendito o que vem em nome do Senhor. Uma pessoa que vem adorar em Jerusalém. A grande questão é que quando Jesus chega a Jerusalém, em Mateus capítulo 21, ele sabe que eles não estão citando aquilo com fé. Não o estão recebendo como verdadeiro Messias. Não estão o reconhecendo como ele de fato é. E agora, ele, profeticamente utilizando esta passagem, ele vai estar dizendo que ninguém mais o veria, ninguém mais ouviria o seu ensino, nem receberia nada, de forma alguma, até que alguém professasse isto dentro dos termos de quem ele realmente é. A grande questão aqui é: como os judeus o verão? Como juiz ou como um rei que é bem recebido? Esse texto aqui está se dizendo as marcas de uma relação limitada entre Jesus e Israel. A partir daquele momento, Jesus nunca mais seria visto de forma pública por Israel, no sentido de que, como ele se mostrou, nós o vemos publicamente no sacrifício expiatório, as pessoas tendo uma outra compreensão completamente diferente dele, mas ele está dizendo: até que eu volte, no final dos tempos, as pessoas terão que dizer exatamente isto. Um dos grandes sinais do juízo sobre Israel é não ver mais Jesus, é não mais receber nada, nenhum conhecimento dele. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis. Apenas a igreja de Cristo, chamada pelo Evangelho, o veria, o receberia, o veria na ressurreição, receberia sua instrução, receberia do seu Espírito, poderia discerni-lo pela palavra, como até hoje todos os santos que pertencem ao Senhor o conhecem pelo ensino, pela presença do seu Espírito Santo.
Mas houve tanta recusa, né, em reconhecê-lo, que há um sinal histórico disto: a destruição de Jerusalém e do templo. O próprio centro de adoração não seria mais perderia a sua importância, a sua existência histórica. E ao retorno de Jesus, apenas no retorno de Jesus eles o reconhecerão. E a grande questão é: como é que estará esse povo? Em que condição eles vão esperar, vão receber o conhecimento inequívoco? A identidade de Jesus no final dos tempos será inequívoca. Tanto a grande prova de que todos o conhecerão é o que aconteceu com a profecia utilizada de Zacarias nos lábios do evangelista João. João ficou tão impactado quando ele viu a lança abrir o lado de Jesus, furar o lado de Jesus, que ele cita Zacarias capítulo 12, verso 10, João capítulo 19, verso 37. Ele cita: e outra vez, diz a Escritura, eles verão aquele a quem traspassaram. Foi a teimosia do povo da antiga aliança que feriu mortalmente o Senhor Jesus em sua rebelião contra a sua palavra. E não verão mais o Senhor Jesus até que ele volte e vão reconhecê-lo. Mas qual é o estado? Eu não vou entrar aqui nos pormenores da interpretação da condição de Israel, por fugir aqui ao escopo, né, da exposição. Vou deixar isso para um outro momento, quando tratar desse tema mais especificamente. Vamos para as lições, irmãos. A primeira lição sobre esta passagem, eu anunciei desde o início. A primeira lição é que o juízo sobre os membros da antiga aliança conclama aqueles que ouvem o Evangelho a serem diligentes para com as verdades que estão recebendo deste Evangelho. O ensino desta passagem, final do capítulo 23, está, meus irmãos, evoca o destino de pessoas que tiveram tantas oportunidades, mas sequer se permitiram ouvir de bom grado, sequer se permitiram ouvir o ensino de nosso Senhor Jesus Cristo e o chamado da palavra do Senhor. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Paulo trata de um assunto de forma muito semelhante, este assunto, em Romanos capítulo 9. Como eu disse, eu não vou expor hoje a situação de Israel, apenas essa condição de não ver mais Jesus até aquele grande dia. Mas vejam Romanos capítulo 9, versos de 1 a 3. Paulo expõe o mesmo sentimento e diz: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Paulo mesmo sentia tanta dor por os seus compatriotas que ouviram tanto do Evangelho, tanto do chamado de Cristo, e o rejeitaram, e depois rejeitaram aqueles que o Senhor Jesus enviou ao meio deles, os apóstolos, os seus pregadores. Mas como nós vimos, o lamento de nosso Senhor é profundo. Por quê? Porque, meus irmãos, sequer o ministério do chamamento externo da palavra pode ter algum lugar. Este é um dos pontos mais negativos, mas também um dos pontos mais realistas do ensino bíblico, que ressoa como, meus irmãos, esse realismo bíblico é uma maneira de também chamar todos os que estão tendo a oportunidade de ouvir o Evangelho
para que sejam cuidadosos, para que não rejeitem as oportunidades que o Evangelho está lhe permitindo ouvir o chamado do Senhor. Hebreus capítulo 2, verso de 1 a 3. É uma prova incomensurável disso que eu estou falando. Hebreus capítulo 2, verso de 1 a 3. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram? Então vejam que se a palavra, o argumento aqui é do menor para o maior. Se a palavra do Senhor, que foi manifestada, por exemplo, no ministério de anjos no Antigo Testamento, não só de profetas, mas os anjos, por exemplo, quando estiveram presentes em algumas manifestações da palavra do Senhor, se aquela palavra foi tornada firme, imagine agora que as pessoas tiveram a oportunidade de ouvir inicialmente o próprio Jesus Cristo pregando, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que o ouviram. Depois esse evangelho foi anunciado por aqueles que o receberam, como os apóstolos e os missionários do Novo Testamento. Em Hebreus capítulo 4, que também, vejam por favor ali, está na mesma linha de raciocínio, sobre as várias chances que os membros da antiga aliança tiveram. Mas que este exemplo triste, que o nosso Senhor Jesus tanto lamentou, esse exemplo terrível, meus irmãos, do membro da antiga aliança, agora serve de estímulo para aqueles que estão ouvindo a palavra do Evangelho e o chamamento do Evangelho. Então, Hebreus capítulo 4, verso 12, por exemplo, vai dizer que quando Deus envia a sua palavra, ela denuncia o nosso estado verdadeiramente oculto ao nosso próprio coração. É ela que manifesta como nós estamos. Qual é a nossa condição? Esse estado se torna conhecido pela verdade. A verdade é a única que tem condições de tratar com o nosso coração decaído. E quais são as intenções reais daquilo que nós estamos recebendo de Deus. Temos que ter muito cuidado com isso, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Por meio da sua palavra, Deus torna manifestos todos os intuitos humanos, as atitudes, o nosso estado. Pela palavra de Deus, o Senhor pode livrar alguém de uma religiosidade hipócrita, por exemplo. A palavra do Senhor pode tornar uma pessoa convicta de como ela está na presença dEle e qual é o seu destino. Ela revela se estamos repulsando a Deus. A palavra de Deus revela se nós estamos nos humilhando diante do seu poder, se estamos recebendo com temor, clamando a Ele a sua misericórdia. E eu quero que os irmãos entendam que aqui, em nenhum momento, em nenhum estágio em que a palavra de Deus se manifesta a alguém, que em nenhum momento se diz que é uma sensibilidade moral que alguém está adquirindo no momento de ouvir a palavra. Não, é muito mais do que isto. Diante do que a palavra de Deus revela sobre nós, o Espírito Santo, por imensa graça, vai levar todos os que Ele está chamando a se humilharem, a se esconderem nas promessas de Jesus Cristo, a se esconderem no Evangelho, a confiar que Deus nos está oferecendo um caminho de vida. Então, os que estão ouvindo a palavra podem se esconder atrás da palavra, devem se esconder atrás das promessas de Cristo, devem se esconder no anúncio do que Deus fez através do seu Filho.
É isso que é a segurança. Então a palavra não somente revela o nosso estado, mas como nós estamos reagindo. Quais são as intenções que estão determinando o nosso coração decaído? Então, meus irmãos, vamos para a segunda lição. A rejeição do ouvir da palavra de Deus e recebê-la determina a religião hipócrita. E o juízo de Deus pode se mostrar entregando alguém a si mesmo. Então, muitos são chamados, mas poucos são quem? Muitos são chamados. Mas é impressionante que muitos que são chamados nem querem ser chamados, nem querem ceder a alguma oportunidade para ser chamado. Eu quero que os irmãos lembrem, quando no auge do seu ministério, em Mateus capítulo 13, nosso Senhor decide não mais falar de forma direta. Quero que os irmãos lembrem que nós já passamos por essa exposição. Ele decide não falar mais de forma direta quando ele vai falar sobre o reino de Deus. Então, quando ele vai falar sobre o reino de Deus, ele decide falar por meio de parábolas. Qual foi o real motivo para ele falar por meio de parábolas? Nosso Senhor Jesus Cristo estava no intenso ministério de ensino. Mas de repente ele para, e quando ele vai falar alguma das coisas mais profundas do reino de Deus, ele decide falar em forma de parábolas. Vejam ali qual é a razão. Versículo 15. Mateus capítulo 13, no versículo 15. Citando o profeta Isaías, nosso Senhor declara por que ele estava fazendo aquilo. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Acaso nós não podemos perceber por meio do ensino desta noite, meus irmãos, que Deus sabe e conhece o verdadeiro interesse das pessoas de nossos dias na religião? Acaso esquecemos que Ele prova? Esquecemos que Ele prescruta, que Ele conhece, que Ele discerne todos os que afirmam que pertencem a Ele e ao seu reino? Irmãos, os escribas e fariseus influenciaram tanto aquelas pessoas que, à semelhança deles, eles também elas também esqueceram que Deus é soberano sobre a luz da sua revelação. Esqueceram disto. Qual é a grande dificuldade da religião de nossos dias? Muitos não têm problemas com dias religiosos, festivos. Muitos não têm problema com Natal. Muitos não têm problemas com a religião do calendário, né, de dias festivos. Muitos não têm problemas com a sensação de bem-estar que a religião parece causar. Outros são atraídos pela religião por causa da tradição dos pais. Muitas pessoas permanecem numa determinada religiosidade porque os pais eram assim, ou porque a família é assim, de determinada igreja, de determinado grupo. Mas a grande dificuldade de muitos é que a palavra não se torne central em seu chamamento, que a palavra não descubra o que está no coração, não revele a condição. Se a nossa relação com o Senhor Jesus é verdadeira, meus irmãos, se há um chamamento do Espírito Santo em nosso caso, a grande prova disto o grande sinal será como a palavra de Deus está operando em nós, como a palavra de Deus está operando na nossa vida, em nossos corações. Como nós vimos, o capítulo 23 todo, pode ser afirmado como sendo o capítulo 23 todo como uma ode àqueles que nunca quiseram a palavra no coração operando. Mas o que se está dizendo é que o verdadeiro crente,
aquele que realmente pertence a Cristo, é que a palavra está operando no seu coração. Esse é a grande prova de que nós temos uma nova relação com Deus, reconciliados com Cristo. É de que a palavra de Deus chegou até nós por meio do Evangelho, que o Evangelho continua operando em nós. Nós desejaremos olhar mais para Jesus, ao invés de impedi-lo. Nós desejaremos pensar mais nele, ao invés de algum elemento afastá-lo das nossas mentes durante a nossa vida. De ter todas as coisas nele por meio do seu Evangelho. Nós não nos esquivaremos da sua palavra, nós não a suprimiremos. Nós não seremos negligentes com a palavra tentando nos esconder dela. Nós vamos dizer como Pedro. O verdadeiro crente sempre diz como Pedro. Quando Jesus pregou um dos seus sermões considerados um dos mais duros, ele perdeu boa parte dos seus discípulos. Eles foram embora não entendendo que Jesus estava falando da futura ordenança, que era a Santa Ceia. Então, quando as pessoas acharam que Jesus estava sendo muito duro naquelas afirmações de comer a sua carne e beber o seu sangue, muitos se afastaram. João capítulo 6, versos 67, e 68, Jesus perguntou aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Irmãos, o verdadeiro crente responde como Pedro. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Essa palavra nunca fica longe do desejo espiritual do crente restaurado pelo Evangelho. A religião hipócrita rejeita a palavra. E o juízo aqui foi a entrega do próprio coração, da própria condição espiritual daqueles que rejeitavam a verdade. Vamos para a terceira e última lição, irmãos. No dia do juízo eterno, todos os homens reconhecerão a pessoa e a obra de Cristo, mas em diferentes estados. Todos vão reconhecê-lo. A questão é, qual o estado? Qual será a condição? Como nós bem vimos aqui na citação do Salmo 118, verso 26. Vocês podem imaginar todas as pessoas afirmando de Israel, bendito que vem em nome do Senhor. Mas a grande questão é, ou os homens o encontrarão como juiz, ou os homens o encontrarão como rei, aquele diante de quem se subordinaram a ele e a sua palavra. Todos os judeus que se convertem, ainda hoje, todos os que se convertem, é como se o véu da antiga aliança, diz o apóstolo Paulo, em 2 aos Coríntios capítulo 3, versos 14 a 17, ele diz que é como se o véu fosse retirado. O Espírito Santo retira o véu de alguns. Isto não significa, com esse texto, que não haverá salvação para muitos judeus. O véu da maldição da lei, o véu da condição do ministério da morte que a lei manifestava ao pecador, tanto ao judeu como ao gentio. E meus irmãos, e a liberdade de conhecer a Cristo, quando o Espírito Santo, por meio do Evangelho, retira o véu da mente do judeu. Meus irmãos, o ponto-chave aqui é que o santo ministério da palavra de Cristo é um meio para que a obra do Espírito Santo se manifeste. Renove mentes e corações. Meus irmãos, se a sua palavra está vindo a nós, a sua palavra está vindo a nós, está vindo para ministrar a graça do Senhor, a justiça do Senhor, o juízo do Senhor, mas também a misericórdia do Senhor, os desígnios do Senhor, mas também o seu poder de perdoar os nossos pecados, de nos refazer a nossa condição como pessoas pecadoras injustas para filhos justificados pela fé. Nosso Senhor lamentou muito por aqueles pecadores que sequer queriam ouvir a palavra. A pergunta para nós esta noite é: qual é a nossa condição? Qual é a nossa verdadeira condição? Que o Senhor nos livre, que não seja essa a nossa condição.
de nem nós não recebermos a palavra de Cristo, nem a palavra de Cristo não chegar àqueles que o Senhor está endereçando por nosso intermédio. E meus irmãos, que esta não seja a nossa condição. Deus o sabe, Ele sonda todas as realidades. Em que condição nós vamos chamar, nós clamaremos a Cristo naquele dia, depois das visitações da sua palavra? Qual será o seu estado? Em que estado nós estaremos? Vamos baixar nossas cabeças, vamos orar ao Senhor.